E o vice-presidente Geraldo Alckmin afirma que o Congresso Nacional precisa dar uma resposta rápida na análise e votação do pacote de ajuda aos exportadores afetados pelo tarifaço. Quem tem mais detalhes sobre isso é o Igor Damasceno, que chega mais uma vez aqui no Fast News, agora para falar sobre essa pressão do governo, em especial no parlamento, para que tudo seja aprovado e já haja aplicação desse pacote de ajudas. Não é isso? Igor Damasceno, boa tarde novamente, bem-vindo. Uma ótima tarde novamente a você, Nelson, e também a todos que nos acompanham aqui no nosso Fast News. Pois é, a fala do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento da Indústria, Geraldo Alckmin, aconteceu após uma visita em uma concessionária aqui em Brasília. Como você bem adiantou, o vice-presidente falou a respeito da medida provisória que protege as empresas das sobretaxas norte-americanas. Segundo o vice-presidente, a medida provisória, que tem validade de apenas 4 meses, precisa ser aprovada rapidamente pelo Congresso Nacional. E a aposta do governo é justamente no apoio do presidente da Câmara, Hugo Mota, e também do Senado, Davi Alcolumbre. Segundo ele, a resposta precisa ser rápida como método de proteger as empresas afetadas pelo tarifaço promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele também foi questionado a respeito de uma reunião que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, iria ter com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent. Essa reunião iria acontecer na semana passada, mas foi cancelada pelo próprio governo norte-americano, cancelada via e-mail, dizendo que não havia agenda disponível de Bessent para Haddad. Mas segundo o vice-presidente, essa agenda foi cancelada depois de um encontro entre Bessent e o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro se encontrou com Bessent antes da reunião de Haddad e ali, segundo Geraldo Alckmin, ele jogou mais uma vez contra o governo brasileiro. E depois desse encontro, a agenda com Haddad foi cancelada. Nós temos a fala do ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin em torno desses desdobramentos sobre a tarifa norte-americana. Vamos ouvir. Mas entendo que o legislativo tem um papel importante a cumprir, que é dar resposta rápida. Porque eu fui constituinte. Por que nós criamos a medida provisória? Porque o Estado moderno, as mudanças são muito rápidas. Nosso tempo é o tempo da mudança e da velocidade da mudança. Então, você precisa agir rápido. Por isso nós, na Constituinte, estabelecemos o princípio da medida provisória. O governo fez uma parte da legislação por MP e uma parte por projeto de lei complementar. Tenho certeza que vai ser rapidamente analisada e votada pelo Congresso. Lembrando que a medida provisória libera algo em torno de 30 bilhões de reais em linhas de crédito para as empresas afetadas pelo tarifaço norte-americano, sob a condição de que não haja demissão. Inclusive, essas empresas vão ser monitoradas pelo Ministério do Trabalho e Emprego para saber se essa condição está sendo cumprida, viu, Nelson? Tá ótimo, Igor Damasceno trazendo todas as informações agora desse pedido de urgência no projeto de interesse do governo. Muito obrigado, Igor. A gente se vê aqui na programação da Jovem Pan. Eu quero já chamar o João Belutti, saber a sua análise, João Belutti, sobre esse projeto e a urgência que pede o Poder Executivo. Pois é, Kobayashi, o que o governo pode fazer, na verdade, seria isso, né? Oferecer crédito e fazer interlocuções com os governos, com o governo norte-americano. Com relação ao crédito, o grosso da medida provisória é a concessão de crédito aos setores mais afetados. Agora, o que chama atenção é a famosa contabilidade criativa, já que a ideia do governo é não colocá-lo no arcabouço fiscal, no chamado arcabouço fiscal, ou seja, ficar de fora ali das principais despesas e para poder gerar o famoso superávit, o que é muito estranho, porque assim, não é um dinheiro mágico, né? Esse dinheiro sai de algum lugar, ou seja, do caixa do governo, do bolso de todos nós. Então, a sinalização dele ficar fora do arcabouço
é muito ruim. E me parece que a oposição não está tão disposta a aprová-lo. E com relação ao outro ponto, são as declarações. A gente passou agora há pouco declarações do Lula, tem declarações do Haddad falando que a democracia brasileira é mais forte que a americana. Acreditem, ele falou isso. Aí agora do Lula, você tem da Gleice, do Padilha, ou seja, as declarações deles não contribuem absolutamente nada. Daí porque o governo norte-americano, o secretário de Tesouro, cancelou a reunião. Assim, não há uma sinalização no sentido de esfriar por parte do governo, é sempre uma sinalização no sentido de escalar o conflito, acreditando que vai ter frutos eleitorais, o que está me parecendo que não é o caso, Kobayashi. Falando em frutos eleitorais, João Belucci, como é que você está vendo justamente tudo isso que está acontecendo em relação à estratégia político-eleitoral? Porque eu imagino que todos esses atores, em especial o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e todos os outros da oposição também, estejam olhando para as pesquisas, né? De popularidade, subindo e descendo em relação à taxação. Agora, com esse pacote, há uma aposta também de que haja frutos eleitorais, de popularidade para o presidente vindos desses setores mais afetados. Explica aí, ô Belucci, para além das questões técnicas, como é que eles podem colher frutos eleitorais nisso tudo? Olha, Kobayashi, o que está bastante claro é que o governo Lula tem para si, ou tem pesquisas internas que apontam que eles devem escalar esse conflito a todo instante, apostando num signo, na minha visão, falso, que seria a soberania. Até porque grande parte das punições do governo norte-americano se deu com base na legislação norte-americana para questões que invadiram competência territorial americana e legislação dos Estados Unidos, não necessariamente no Brasil. O que impactou o Brasil foi o tarifaço, e desde a questão do tarifaço, todos os players do governo Lula estão aumentando a temperatura. O único que falou de forma mais amena foi o próprio Geraldo Alckmin, que está escalado para fazer esse meio de campo. Agora, é preciso esse sentido. Ó, você pode dar declarações políticas falando que vai defender o seu país e tudo mais, mas você precisa governar de fato. E o governo Lula vem fazendo sempre declarações aumentando a temperatura, e todas essas declarações, ao contrário do que alguns atores políticos do governo podem imaginar, chegam ao governo norte-americano, evidentemente, o que causa uma sensação negativa. Como que você vai negociar com quem fala a todo instante que a sua democracia é falha, fala que você é fascista, que você não admite regulamentação de redes sociais, usa vários argumentos contra você. Mas agora, esse que é o ponto. Tem pesquisas que apontam que está beneficiando o Lula e que está o prejudicando. Como ainda tem muitos meses pela frente e o impacto na economia ainda não é possível mensurar pelo pequeno recorte temporal, né, ainda não tem como ter essa expectativa. Mas acho que se o governo Lula observar que as pesquisas vão indicar que ele deve esfriar, ele vai esfriar o tema tranquilamente, sem nenhum constrangimento.